Doutor Lucas, a gente vê aí inúmeras vezes problemas dos mais diversos. É aquilo que o doutor mesmo disse, assim, o próprio candidato, até mesmo os líderes partidários cometem erros porque são variações, além de serem um volume absurdo, de ser um volume absurdo, ainda são, né, toda eleição você precisa de reaprender as regras. Mas em todas as eleições você vê um parâmetro de erro comum, onde tanto na hora da formação da chapa ou escolha partidária, tem a questão também das cotas, e qual, na sua opinião, é a regra que ela pode ser até bem intencionada, mas ela acaba trazendo muito mais problemas do que, de fato, solucionar aquilo que ela pretende. Fala na questão da cota, propriamente dito mesmo, que é complexo. A gente fala, todo ano a gente remete às mesmas questões de candidatos que foram colocados apenas para cumprir a cota e ponto. Não era absolutamente nada. Não, ótimo ponto. Deixando já claro que eu sou a favor da representatividade feminina, que as mulheres têm que realmente, né, sair da indignação e partir para a ação, se colocar à disposição e preencher os espaços, eu vejo a cota nessa linha. Ela pretende resolver um problema e, na minha visão, ela cria um problema maior do que o problema que ela tentou resolver. Tem até um estudo que mostra que hoje a gente tem mais candidatas e menos eleitas proporcionalmente. Então quer dizer que quanto mais... ou seja, a performance feminina caiu com relação a 95, 94, que foi quando a regra de cotas foi implementada pela primeira vez. Então, no final das contas, ela não está resolvendo efetivamente o problema e muitas vezes ela coloca as mulheres em situações complicadas, porque apenas convida a mulher para participar e esquece de passar as orientações que, por exemplo, ela tem que prestar contas. E aí a mulher não presta contas porque ela não sabe, simplesmente entrou porque foi convidada, porque agora tem distribuição de recursos públicos para ela, e ela não presta contas, ela tem as contas julgadas como não prestadas e acarreta para ela a falta de quitação eleitoral. Com a falta de quitação eleitoral, ela não pode tirar passaporte, renovar passaporte, tomar posse em cargo público, não pode pegar empréstimo em banco público. Cria um grande problema. E existe uma série de consequências, e isso é uma situação que ela permanece por pelo menos 4 anos, inclusive fica inelegível. Então, é uma situação que não tem como remediar e eu vejo muito, Rodrigo, anos ímpares, pós as eleições, mulheres me procuram para tentar resolver depois que foram tentar tirar o passaporte e descobriram situação como essa, ou foram tomar posse e descobriram uma situação como essa. Então, no final, muitas mulheres estão sendo prejudicadas porque os partidos são obrigados a colocá-las sem elas quererem também. Essa prestação de conta geralmente também deve ser feita pelo próprio partido e quando é feita da forma inadequada, às vezes nem ciência desse problema elas têm, né? A prestação de contas, o partido tem a dele, mas o candidato tem também uma prestação de contas própria. É obrigatório no CPF dele, toda obrigação é dele. E muitas vezes as pessoas ignoram isso. Eu gosto sempre de dizer que... Ou não são orientadas da forma adequada, né? Não são orientadas. E eu tenho um caso de uma cliente, que na verdade não é cliente, eu peguei para ajudar, porque eu fiquei com dó da situação. Ela foi candidata para ajudar uma chapa lá no Rio de Janeiro, e aí ela recebeu 40 mil reais do fundo partidário e mandaram ela gastar com cuidado. Foi desse jeito, gastar com cuidado. Só que em prestação de contas, arrecadação e despesa de campanha, existe uma série de formalidades. E as pessoas acham que para não dar errado, basta não roubar, basta não desviar. Mas esquece de perceber que tem essas formalidades. E ela foi condenada, por uma série de situações, a devolver esse dinheiro, esses 40 mil que ela recebeu. E aí ela não sabia nem que tinha que devolver, ela tinha um problema sério de artrite, pegou um empréstimo para fazer infiltração nas articulações. O empréstimo caiu na segunda-feira, ela foi no médico, na hora de passar, não deu autorizada. Ela foi descobrir que tinha um bloqueio judicial da justiça que bloqueou o empréstimo que ela pegou para pagar o tratamento de saúde dela. Ou seja, olha o sofrimento que essa mulher está enfrentando porque colocaram ela solta numa chapa para cumprir uma cota.